a gente muda radicalmente de assunto e até me sinto aqui triste de ter que compartilhar isso com vocês, telespectadores, no início de noite em que a gente tem, né, a ideia de que, poxa vida, eu vou para casa, eu vou dar uma relaxada, eu vou ficar aqui no sofá de boa, tranquilo, porque eu já passei uma correria danada. Minha rotina foi de correria, de muito trabalho, estou cansado, estou exausto, calor, aquela coisa, só quero dar uma relaxada. Mas existem situações que a gente precisa mostrar para que nós possamos combater de alguma forma. A imagem que você vai ver impressiona, chama muito a atenção, é violenta, é de uma mulher que foi agredida violentamente pelo ex-companheiro. Esse caso absurdo aconteceu em Ibiporã, está rodando o país. A mulher vítima dessas agressões todas, ela conversou com a nossa equipe. A mulher foi agredida pelo ex-companheiro, como eu disse, em Ibiporã. A imagem que você vê é do circuito interno do trabalho dessa mulher. Esse homem de camisa vermelha é o ex-companheiro. Ela já está separada dele há 4 anos. Esse garotinho que você vê aí na cena, um deles é filho dela, esse que está pedindo, pelo amor de Deus, para a mãe se acalmar, para evitar, né, uma situação pior, é filho. Mas o homem inconformado, porque a mulher não havia atendido ao celular, teve o descaramento de ir até o trabalho dessa mulher, o local de trabalho dela, para agredi-la dessa maneira. Ela tinha uma medida protetiva contra esse marginal, contra esse monstro. Mas essa medida, o prazo dela expirou lá no fim do ano. E a mulher, gente, detalhe, ela só soube que essa medida não estava mais valendo quando ela foi denunciar esse monstro à delegacia, depois dessa agressão. Aí é que ela tomou ciência. Ela tomou ciência de que ela não estava sendo protegida de forma alguma, mesmo ela tendo tido, né, uma situação muito grave com ele. Na primeira relação, na primeira briga, durante a relação que ela teve com ele, que ela apanhou, que ela foi agredida, ela procurou a delegacia, ela denunciou, ela separou-se desse homem e aí 4 anos depois, novamente ele cometeu essa covardia. A brutalidade foi presenciada pelos 2 filhos do casal. Repare que um dos meninos implora para o pai não agredir a mãe. Apesar do apelo, o homem parte para cima da mulher. Ela leva socos, tapas, é jogada no chão. Mas as marcas da violência extrema vão além do corpo. Os hematomas ficaram nos olhos e nos braços. E na memória estão os momentos de puro desespero. Eu cheguei, a recepcionista já estava recebendo ligação dele. Ele querendo falar comigo e eu falei para a recepcionista, fala que eu estou numa reunião. O que aconteceu? Ele começou a ameaçar a recepcionista, falar que ia lá, que ia quebrar tudo, que eu ia chorar lágrimas de sangue. E ela chegou apavorada na minha sala. Eu fui passar a chave na porta da clínica, porque eu já imaginava que ele ia lá, entendeu? Para fazer alguma coisa, para estar ligando, estava na redondeza. Só que foi questão de eu virar as costas, na filmagem mostra, eu virando as costas, ele já abrindo a porta, que tipo parecia uma pena, entendeu? Aí ele entrou e já me pegou e aconteceu tudo. Nessa outra imagem é possível perceber a correria dos colegas de trabalho da vítima, que saíram desesperados para pedir ajuda. Mas depois da agressão, o homem conseguiu fugir do local, levando os 2 filhos do casal. Os meninos de 10 e 6 anos não foram mais vistos. A mãe acredita que eles estejam mantidos numa chácara pelo pai. Não vi, mas as crianças, o de 10 anos que me manda mensagem. Todo dia ele manda perguntando como que eu tô, mas eu não tenho mais notícia. A mulher tem 38 anos e o homem 58. Ambos foram casados por 13 anos e, além dos 2 meninos que estão com o pai, tem uma filha de apenas 5 anos que está com a vítima. O relacionamento conturbado chegou ao fim em 2019, mas os problemas teriam começado bem antes. Ameaças graves e agressões. Agressões eu sofro desde 2013, né, que foi logo que a minha mãe morreu. E meu filho foi crescendo e eu fui vendo que poderia se tornar algo pior. E para as crianças pequenas já estava se tornando uma coisa normal, ver o pai batendo, xingando. Então, quando ele me bateu, eu liguei para a polícia. Essa não foi a primeira vez que a situação chegou ao extremo. Quando ela decidiu terminar a relação,
o marido a agrediu e chegou a ser preso. Ela obteve uma medida protetiva na justiça, mas foi surpreendida ao saber que foi revogada em dezembro do ano passado. E eu já tinha renovado, eu já tinha recebido o link do botão do pânico, então eu também não entendi como foi revogada, sem eu ter sido citada, notificada, alguma coisa assim. Testemunhas serão ouvidas nos próximos dias e o delegado estuda por qual crime o homem deve responder. Como aconteceu na frente dos filhos, o caso é considerado ainda mais grave. Acredito que durante a instrução do processo, lá já na justiça, né, a juíza vai levar em conta, sim, essa situação do filho ter presenciado todas essas agressões como um fator ali que sim, que justifique esse aumento de pena durante a sentença. Enquanto isso, a vítima busca forças para tentar novamente recomeçar a vida e teme pela vida dos filhos. É difícil, né? Porque eu só quero tocar minha vida pra frente, não consigo. Ele não tem nada a perder, meus 2 filhos estão com ele, sabe? O meu medo é ele matar as 2 crianças, se matar. E o pior disso é o seguinte, né? Não é vazia essa ideia da mãe, né? Não vem do nada, assim, essa preocupação dessa mãe. A gente teve, inclusive, no fim do ano passado, não foi? Aquela situação da mulher que saiu de Prudentópolis, depois, cansada de sofrer, cansada de apanhar das agressões, das humilhações do companheiro, um advogado, uma pessoa instruída, né? Uma pessoa que, em tese, poxa vida, entende de lei, entende da humanidade. Ela teve que sair, correr, ir embora, foi para Curitiba, saiu de Prudentópolis com os 2 filhos, foi embora para Curitiba, mas ela foi surpreendida por ele, na porta da escola. Lembram desse caso? Teve uma baita de uma repercussão. É com casos assim que essas mulheres se apavoram, é com situações assim que elas têm medo. Mas a gente está aqui para fazer com que essas mulheres se sintam acolhidas, para que elas tenham força, para que elas se sintam empoderadas, mas no sentido de lutar pela própria vida, de defender a sua integridade física, moral, da melhor forma possível. Como? Fazendo denúncia e contando com a gente. Nós aqui, jornalistas, vocês aí de casa que muitas vezes acompanham uma agressão timidazinha, né? Porque sempre começa assim. É uma agressão verbal, é um desmerecimento, é um apontamento mais agressivo, até que o agressor vai ganhando segurança para amanhã ou depois fazer o que ele fez com ela. Certíssima, a primeira vez que isso aconteceu e ela tinha certeza que isso iria se repetir, ela denunciou. Ele foi preso, ela tinha medida protetiva, aí é obviamente que a gente também aqui, né, se frustra muito com a justiça, porque da noite para o dia cancela lá a medida protetiva sem mesmo saber qual é a situação dessa mulher, se estava viva, se não estava, se tinha ainda contato com esse homem ou não tinha, ou seja, a própria sorte. Isso aconteceu com essa mulher, mas nós precisamos fazer o exercício diário de perceber todo esse movimento e de usar a nossa capacidade, seja para denunciar, para uma palavra amiga, para um acolhimento. Acho que esse é o papel do ser humano. Enquanto irmãos, enquanto parte do todo, é esse o nosso compromisso aqui. Tá aí, uma situação que a gente traz como alerta, que a gente traz com o objetivo também de que Deus permita que não, mas se alguém aí passar por isso, saiba que tem que denunciar, que tem que cessar esse tipo de crime.